mensageiro, como pela vontade de Deus, pregador, Deus exige de mim estudo, consagração, vida de oração, para ensinar o povo dele, para pregar na casa dele. A igreja, aos ouvintes da palavra dele, Deus exige temor, respeito, reverência e atenção. Porque quando ele está falando, Isaías, no capítulo 1, verso 2, se não me engano, ele diz assim, ó: preste ouvidos, ó terra, abre os ouvidos. Por que, Deus? Aí fala, porque o Senhor fala convosco. Então, a coisa que Deus gosta é de reverência e de atenção quando a sua palavra está sendo ensinada. E se você quer perceber que alguém tem temor a Deus, é pelo comportamento dele quando a palavra de Deus está sendo apregoada. Há um respeito, há uma reverência. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque os pastores e pregadores que vêm a essa casa sempre dizem para mim: eu gosto de pregar lá, porque aquele povo gosta da palavra de Deus. Continue assim. Glória a Deus, aleluia. Natal, todos nós sabemos que é celebrado o nascimento do Senhor Jesus. E esse dia, irmãos, é tão importante que é celebrado por pessoas em todo o mundo. E Natal, ele fala de adoração, de louvor, de gratidão, como nós fizemos aqui no início. Mas Natal também fala de comunhão, de confraternização, de celebração. E o Natal, irmãos, ele nos remete a um lugar, a um vilarejo. Esse vilarejo conhecido como Belém da Judéia, que era um vilarejo, ficava 10 quilômetros de Jerusalém. Dava para andando, gastar em torno de 1 hora. E Belém, ela tinha uma palavra, ela tinha uma promessa, como você tem uma palavra e promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Belém, ela sairia do anonimato, pois um vilarejo tão simples, que quase ninguém falava sobre ele, sairia do anonimato para ser conhecida em todo o mundo, irmãos. O mundo inteiro hoje em dia visita Belém. E por que falar do Natal é recordar, é lembrar de Belém? Porque não se pode falar de Natal sem se lembrar de Belém da Judéia. Porque o versículo 1, e nós vamos dispositivo nesta noite, diz assim, que tendo nascido Jesus aonde? E tendo nascido Jesus aonde? Da Judéia. Então o versículo 1 diz, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. E Belém, que era desconhecida, irmãos, passaria a ser famosa. Belém, que era irrelevante, passaria a ser importante. Belém, que era natural, passaria depois deste evento ser sagrada. E eu fiquei a pensar como Jesus é humilde. Ele que poderia nascer em Jerusalém, a capital da religião, foi nascer no vilarejo de Belém. Como Jesus é humilde, poderia nascer em Roma, a capital do Império Romano, decidiu ir nascer no vilarejo de Belém. Como Jesus é humilde, poderia nascer em Tessalônica, na capital da Macedônia. Ele
preferiu nascer na humilde e simples Belém. Como ele é humilde, poderia nascer em Atenas, na capital da Grécia. Ele disse: não, eu vou nascer em Belém. Isso nos ensina algo, irmãos, que não é o lugar que faz de Jesus importante, é Jesus que faz do lugar valoroso. É a presença de Jesus que faz do lugar importante e de grande valor. Nós vamos ver que a presença dele valoriza tanto lugares quanto eventos e pessoas. Quem tem a presença de Jesus, o seu valor é incalculável. Não é por causa dela, mas é por causa da presença de Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluias. Mas no versículo 1 ainda, na parte B, diz assim: que nos dias do rei Herodes veio uns magos do Oriente. Porque a Bíblia vai citar, vai registrar alguns personagens do dia do Natal, do dia do nascimento do Senhor Jesus. O rei Herodes, e o versículo 1 vai dizer uns magos do Oriente, e vai ser retratado. Esses personagens vão mostrar, a Bíblia vai mostrar a diferença, irmãos, de personagens que agiram de uma forma diferente concernente ao Natal, concernente ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Herodes e alguns magos. É como hoje em dia, o Natal é celebrado em algumas igrejas, em alguns lares, no meio de algumas famílias, mas existem personagens diferentes. Existem pessoas que agem mediante esta data, mediante esta celebração, até mesmo diante do culto, de forma diferente. Uns agem como Herodes, outros agem como os magos. Nós vamos saber quais eram as atitudes de Herodes e dos magos mediante o dia do nascimento do Senhor Jesus, mediante o Natal. O versículo 2 vai dizer assim, irmãos, e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Os magos perguntamos: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A Bíblia vai registrar agora a atitude desses personagens dos magos, e o versículo de número 2 diz que os magos, primeira atitude, o versículo 2 nos mostra que eles estavam à procura, buscando, indo ao encontro do Senhor Jesus. Isso nos mostra que dia de Natal tem pessoas que procuram a presença de Jesus, que saem dos seus lares e vão ao culto adorar Jesus, celebrar Jesus, em busca de Jesus. Então os magos aqui nos ensinam que o Natal é dia de ir em busca, à procura daquele que nasceu neste dia. Então nós não podemos deixar de procurá-lo, de buscar a pessoa mais importante, a pessoa que é celebrado o Natal, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Disse que eles estavam à procura. E qual é a segunda atitude? O versículo 2 diz: eles estavam procurando Jesus para quê, pastor? Eles estavam no encalce do menino que haveria de nascer, por quê e para quê? O versículo vai dizer que eles estavam procurando Jesus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A procura deles por Jesus, a busca deles por Jesus era para reverenciá-lo, era para venerá-lo, era para adorá-lo. Se alguém veio a esta casa nesta noite com a motivação errada dos magos, eu te convido a mudar.
Porque nós devemos ir ao encontro de Jesus. Nós devemos procurá-lo, a sua presença, com motivo, com a razão de venerá-lo, de adorá-lo. Nós devemos ir à sua casa, sentir a presença dele, buscar a face dele, não por qualquer outro motivo, mas a princípio, melhor dizendo, por servi-lo, reverenciá-lo, venerá-lo e adorá-lo, porque ele é o motivo maior do Natal, ele é a razão no qual nós devemos prestar-lhe culto, irmãos. Versículo de número 3. Mas antes ainda, os magos vão nos ensinar que Jesus nasceu e que precisamos buscá-lo e adorá-lo. E o nosso irmão Tiago Ícaro até falou sobre isso no louvor, um texto de Isaías 7,14, uma profecia, irmãos, que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías profetizou dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. O profeta Isaías estava dizendo: uma virgem, que seria Maria, vai conceber um filho, e o seu nome será Emanuel. Por que Emanuel? Porque ele vai estar conosco, ele vai estar no meio do seu povo. Então nós precisamos buscá-lo. Por quê? Porque ele prometeu que estaria conosco, ele prometeu que estaria na nossa presença, irmãos, quando nós invocarmos, quando nós nos reunir para adorá-lo. Então eu tenho a convicção e a confiança da palavra dele, de que ao sair de casa com a motivação correta, buscando a face dele, eu vou encontrá-lo, porque ele mesmo garantiu: quem me buscar haverá de me encontrar. E ao encontrarmos com ele, com a sua presença, devemos dar o melhor que temos para a pessoa dele. Porém, eu sei que você saiu de casa como os magos neste lugar, para adorá-lo, para servi-lo, para venerá-lo. Só que o texto vai falar que no Natal nem todo mundo tem esta motivação. No Natal nem todo mundo tem essa disposição. No Natal nem todo mundo tem essa sinceridade a respeito de Cristo. Porque, olha, o capítulo de número 2, versículo 3 vai dizer sobre outro personagem. Porém, o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Quando eu cheguei nesta casa, o meu coração se alegrou para servi-lo, para cultuá-lo. A minha alma se alegrou quando eu subi no altar, quando eu vi as crianças cantando, quando eu vi a irmãinha louvando, quando eu vi o grupo de louvor louvando a Deus. A minha alma estava alegre. Mas em contrapartida, a verdade é que nem todo mundo fica alegre com as coisas para Jesus. A verdade é que nem todo mundo se deleita quando tudo é feito para a glória de Jesus. Por quê? Porque Herodes naquele dia ficou perturbado na sua alma. Pasmem, mas é verdade. Nem todo mundo tem alegria, irmãos, no dia de Natal. Nem todo mundo tem alegria de cultuar aquele que o Natal é celebrado, que no Natal é celebrado. Infelizmente, como naquele dia houve, acontece também nos dias de hoje. Quando se fala em Natal, muitos se perturbam. Mas por que, pastor, eles ficam perturbados? Porque no Natal é anunciado que Deus se fez homem. No Natal é anunciado que o Messias nasceu. Por que eles ficam perturbados? Porque no Natal é anunciado que o Salvador veio nascer e morrer para salvar o pecador.
calamandaço. Ele demanda calamandacê. Oh, ele manda sai. Esse espírito de Herodes é inferior ao espírito do nosso Deus. Na que mandará da sorelepanta que mandará. Quantos ao redor deste mundo se opunham a este dia, a esta data, irmãos? Quantos desvalorizam o Natal, porque é anunciado o nascimento do Filho de Deus? Mas tudo tem um pano de fundo, tem um porquê, tem uma coisa por trás. Eu fiquei a pensar, Herodes ele tinha um certo poder de governar aquela região. Herodes estava se sentindo ameaçado, porque estava nascendo um que é rei. E Jesus, como rei, viria para reinar. Herodes ficou preocupado. Peraí, se está nascendo um que é rei dos judeus e eu que sou rei, vai querer tomar o meu lugar, eu vou ficar perturbado. É assim que o inimigo às vezes fica, porque espiritualizando, quando anuncia Jesus, quando anuncia o nascimento dele, quando anuncia que ele é rei, que ele quer governar as nossas vidas, existem espíritos malignos que ficam perturbados. Sabe por que perturbados? Porque não querem deixar que Jesus reine e governe as nossas vidas, mas que o Senhor repreenda ele nesta noite, porque na minha vida quem reina é Jesus, na minha vida quem governa é Jesus, não é Herodes e nem espírito de Herodes. Na calamandacê, Herodes ficou perturbado. Como é que pode? É por isso que quando você se reunir com a sua família e falar, vou ler uma palavra aqui, vou cantar um louvor para Jesus, fique preparado, porque vai ter um espírito de Herodes que vai querer atrapalhar, vai falar, não precisa disso não. Para que pregar a palavra aqui? Para que louvar Jesus aqui? Mas você lembra dessa palavra e fala, vou pregar sim, eu vou louvar, porque Jesus é a razão do Natal, é o sentido do Natal, é a pessoa dele. E se tem Natal, se tem culto, tem que ter Jesus. Além de perturbar, no versículo 4 diz que Herodes ficou curioso. Olha que interessante. O 3 diz que ele ficou perturbado. O 4 diz que e congregando todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde haverá de nascer o Cristo. Primeiro ele ficou perturbado. Segundo ele ficou curioso. E ele fez o que com a curiosidade dele? Mandou buscar, irmãos, olha o detalhe da Bíblia, os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo. Por que Herodes mandou chamar eles, e não os seus soldados, e não os seus príncipes? Porque os sacerdotes e os escribas eram os homens que estudavam a Bíblia, estudavam as profecias. Aí Herodes ficou a pensar, estou curioso, quero saber aonde esse rei vai nascer. E eu vou procurar quem lê Bíblia, quem estuda Bíblia, quem busca Deus através das... para me perguntar, para me ter informação. Cuidado, cuidado, cuidado em buscar informações com quem não gosta de palavra. Não busque informações com quem não gosta de culto de palavra. Não busque orientações com quem não dedica o estudo à palavra de Deus, para que você não seja mal instruído. Até Herodes buscou instrução de quem gostava de Bíblia. E o versículo 5 e 6, eles vão dizer para Herodes, ó Herodes, existe uma profecia de Miqueias, capítulo 5. O Filho de Deus, que o Messias haveria de nascer.
E vai nascer aonde? Aí eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então eles orientaram. A palavra diz assim, Herodes. Foi profetizado assim, Herodes. Foi anunciado assim, Herodes. O Filho de Deus, o Messias, o profeta Miqueias profetizou que ele nasceria em Belém de Judá. E o versículo de número 7 vai dizer que então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe aparecia. Primeiro, preste atenção, Herodes, ele vai ficar perturbado com o nascimento do Senhor Jesus. Segundo, versículo 5 e 6, Herodes vai ficar curioso a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Terceiro, versículo 7, a Bíblia diz que Herodes vai querer saber o tempo do nascimento do Senhor Jesus. Olha que interesse de Herodes. Herodes estava apurando, analisando, examinando, investigando tudo sobre o nascimento de Jesus. Que coisa boa, não é verdade? Que coisa boa! Herodes procurar o local, procurar o tempo do nascimento do Filho de Deus. Só que esta sabedoria de Herodes aqui, buscar a Jesus, o nascimento de Jesus, o local do nascimento não era divina. Essa sabedoria aqui não era do alto. Pasmem, pois existe sabedoria que é do alto, que é divina. Mas Tiago diz que há sabedoria que é terrena, animal e diabólica. E todos que têm esta sabedoria, que é da terra, que é animal, que é diabólica, procuram usar estratégias não para fazer o bem, mas para fazer o mal. E Herodes apurou, examinou, analisou tudo. E depois de investigar, o que ele fez? O versículo 8 vai dizer: e enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino. Herodes pegou os magos e falou assim: olha, já procurei saber, é lá mesmo em Belém. Agora eu vou enviar vocês, magos, e eu quero que vocês procurem aonde está o menino. E para que, Herodes, você quer que nós anunciamos aonde o menino nasceu? Aí ele vai dizer assim: olha, para que também eu vá e o adore. Irmãos, Herodes está falando para que eu vá e o adore. Acha onde é que está tendo culto lá do menino? Me diga onde é que o menino nasceu, manda retorno para mim. Fosse hoje, Herodes falaria: quando chegar lá, passa logo o zap. Aqui a rua, aqui a casa, aqui eu quero, passa logo, porque eu vou lá ver o menino. E os magos poderiam perguntar: e para que o senhor vai querer ver esse menino? Aí Herodes falou: eu vou lá para adorá-lo. Você acredita nisso de Herodes? Você acredita nessa palavra de Herodes? Que queria ir ao encontro de Jesus, que queria ir na casa onde Jesus havia nascido para adorá-lo? Nós vamos ver, irmãos, que Herodes, a sua intenção não era boa. Ele queria encontrar o menino, mas não para adorar. A motivação dele, sabe qual era? Matar o menino porque estava se sentindo ameaçado. Olha que coisa, irmãos, tremenda. E ele dizendo que queria ir para aquela casa, dizendo que queria encontrar com o menino, dizendo que queria estar presente no meio daqueles que queriam adorá-lo, porque era para me adorar, sendo que a motivação dele era destruir o menino, era matar o menino, era acabar com o Natal. Herodes estava enganado, porque eles poderiam enganar os magos, pois são homens como nós.
são seres humanos como vocês, mas Herodes não enganava o Deus que é o Deus conhece todas as motivações e intenções dos nossos corações. É por isso que o salmista diz: esquadrinha, Senhor, o meu coração e vê se alguma coisa que não te agrada e arranca dentro de mim. Salomão ouviu do seu pai Davi dizendo: Davi, você vai servir ao meu Deus. E o que eu devo fazer, pai? Serve ele com verdade e com integridade, porque esse Deus do seu pai, ele sonda a mente e esquadrinha os corações. Ele está aqui nesta noite. Ele sabe por que você veio a esta casa. Ele sabe a sua motivação de estar aqui. Eu quero te dizer uma coisa: Ele pode, ainda que você não fala para mim, como aconteceu na semana passada, que Vante estava na frente fazendo oração. Quando ela acabou de orar, eu não ouvi a oração dela, porque ela falava em mente para o Senhor. No mesmo instante o Espírito de Deus me disse, e eu falei para ela: Vante, assim, assim, assim. E ela ficou maravilhada, porque ela disse que só era uma coisa que ela tinha falado com Deus, e Deus respondeu ela naquele momento. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é onisciente. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Os magos estamos celebrando o culto de Natal. Estamos falando do nascimento de Jesus. E tendo, versículo 9, eles ouvindo o rei, partiram. O rei falou, eles partiram. E foram guiados, versículo 9, por uma estrela, irmãos. Havia uma estrela que estava guiando esses magos desde a região de onde eles saíram. E essa estrela estava indo, eles estavam caminhando, viajando centenas de quilômetros. Essa estrela guiando eles. E eles saíram da presença de Herodes e saiu na direção da estrela. Que o versículo diz assim: tendo ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela tinha visto no oriente, ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eles estavam andando quilômetros, e quando a estrela parou, eles viram que o menino estava naquele lugar. Aleluia! E o versículo 10 vai dizer que, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Quando eles viram que a estrela parou, irmão, sobre uma casa, eles se alegraram muito, porque eles estavam prestes a encontrar com aqueles no qual eles tanto buscavam. Tanto buscavam. Quase 1000 quilômetros esses homens. E chegou a hora que a estrela parou sobre uma casa. E quando eles viram que a estrela parou, o texto fala que eles se alegraram, que veio um gozo na alma dele. Por quê? Por causa da estrela? Não, porque eles haveriam de encontrar com aquele no qual a estrela estava guiando. Esse é o sentimento de alguém que busca Jesus. Esse é o sentimento de alguém que deseja encontrar com Ele. Eu vou lá, eu vou buscar, e quando eu me encontrar com Ele, eu vou me alegrar. Eu vou sentir um gozo na minha alma, porque esse é o desejo. Esse, na verdade, é o sentimento de todos aqueles que querem encontrar com Jesus. Nós podemos sentir essa alegria momentânea nos tempos em que nós vivemos, irmãos, quando sentimos a presença dele, quando contemplamos a glória dele. Sentimos isso de fato, como eu senti aqui já hoje. Mas sentiremos esse sentimento e este gozo constantemente, com mais intensidade. É como o Diácono Igor falou: quando ele voltar, nós o encontraremos com ele nos ares,
Como 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que os mortos vão ressuscitar e os vivos ressuscitarão, e depois nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E aí ninguém vai tirar este gozo e esta alegria dentro de nós, porque estaremos com o nosso Senhor. A estrela parou. Isso significa que chegou o lugar, a casa, onde eles haveriam de encontrar com Cristo. No versículo 11, o que eles fizeram quando pararam em frente a esta casa? O versículo 11 vai responder: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando eles pararam na porta da casa, irmãos, eles não ficaram pelo lado de fora, eles tiveram a atitude de entrar. A missão deles foram bem sucedida. Eu espero que nesta noite a sua vida neste lugar seja bem sucedida, que você tenha uma experiência com Jesus, que alguém que não é cristão ou que está afastado tenha este encontro com Ele e saia daqui nesta noite transformado, refrigerado, cheio da presença dEle. E que você que já é salvo, já é comprado pelo sangue dele, possa também ter essa experiência com Jesus, uma experiência diferente, algo sobrenatural, e voltar para sua casa diferente como você adentrou por estas portas nesta noite, porque o texto diz que eles adentraram dentro da casa e encontraram com o menino. Isso significa que os esforços que eles fizeram, os sacrifícios que eles fizeram, o custo que eles tiveram, valeu a pena. Eu fiz sacrifício para mim aquela casa. Eu me esforcei para mim ir ao encontro dele. Eu imagino, estou conjecturando, um dizendo para o outro, mas valeu a pena. Olha o quanto nós gastamos para encontrar com Jesus, saindo de lá daquela região até aqui. Mas um dizia para o outro, valeu a pena. Aí está o menino, nós estamos vendo o menino, nós encontramos com o menino. Coisa boa é encontrar com Jesus, coisa boa é sentir a glória de Jesus, é contemplar a manifestação de Jesus. É tanto sacrifício que muitos fazem para vir à casa de Jesus, é buscá-lo, adorá-lo, mas quando sente e contempla a glória dele, as pessoas, elas veem que vale a pena todo o sacrifício, todo o esforço, ou todo investimento e custo que teve para ir ao encontro de Jesus, porque desfrutar da presença de Jesus, irmãos, não tem nada que pague. Vale a pena todos os nossos sacrifícios para ir ao encontro dele. Por isso que eu te encorajo a buscá-lo, a investir o que for devido e necessário, a ir ao encontro dele, superar todo e fazer sacrifícios, seja com dores, com enfermidades, vencendo empecilhos. Vai em busca dele, da presença dele, porque eu tenho por certo que valerá a pena todos os nossos esforços para contemplá-lo, para desfrutá-lo de tudo que Jesus tem para nós. E quando ele se encontrou, pastor, o que eles fizeram? O versículo vai dizer que eles se prostraram e adoraram. Isso nos ensina, irmãos, que não basta só buscarmos a presença de Jesus. É necessário que quando nós encontramos Ele, a sua presença, nós tenhamos atitudes corretas. E atitudes como eles fizeram. Quando eles entraram na casa, que eles viram o menino, o texto fala que eles se prostraram e adoraram. Quando você sentir, quando você contemplar a glória de Jesus, Jesus presente, trate Ele com reverência, com veneração, com respeito. Por quê, pastor? Porque Ele é merecedor, Ele é digno. Nós estamos diante do Deus que se fez homem, do Deus
digno e é merecedor de culto, de honras, de glória e de louvores. Esse texto nos mostra que não basta encontrarmos, é necessário tratarmos com honras e reverências. E o texto ainda vai dizer no versículo 11, que além de se prostrar, além de adorar, além de falar coisas bonitas para o Senhor, eles ofertaram dádivas, quais eram ouro, incenso e mirra. Está vendo que Jesus, olha o que eles fizeram: eu vou encontrar com Ele, eu vou adorar Ele, eu vou louvar Ele com os meus lábios, eu vou louvar Ele, vou me prostrar com o meu corpo, mas eu não vou também de mão vazia, eu vou ofertar a Ele, porque Ele tem abençoado a nós. Olha, irmãos, isso nos ensina a quem pode ofertar. Oferte a Jesus, oferte a obra de Jesus, porque quando fazemos isso, Ele reconhece que é um ato de adoração. Às vezes a pessoa pode e fica falando: não, eu só vou cantar, só vou cantar, só vou cantar. Então é como que adora a Deus só com as palavras, mas não reconhece que Deus é aquele que tem abençoado e provido todas as coisas. E os magos nos ensinam, porque eles se prostraram, adoraram, mas ofertaram a Jesus o que? Ouro, incenso e mirra. Pastor, mas a minha oferta é tão pouca, para mim é insignificante. Para você pode ser, para Jesus não. Jesus estava em um culto, e ele pegou a cadeira e sentou diante do gasofilaço. Para que Jesus ia ficar até constrangido? Mas a Bíblia fala que ele estava observando. Para quem despreza este momento, Jesus não despreza. Jesus reconhece que adoradores adoram com louvores, mas adoradores também adoram com as suas ofertas à pessoa dele. Tanto que no mesmo texto de Lucas, muitos lançavam muitos no gasofilaço, e chegou uma viúva com 2 pequenas moedas, que para muitos era insignificante, e ela foi lá e colocou as moedas. Talvez muitos olharam e falaram: isso não tem valor nenhum. Jesus chamou os apóstolos e falou assim: olha, vocês estão vendo? Muitos aí deram muito, e essa viúva deu 2 pequenas moedas, mas ninguém deu mais do que esta pobre viúva. Por quê? Porque a oferta para Jesus não é o valor monetário, é a oferta que tem valor, aquela que tem valor para nós, é aquela que envolve sacrifício para nós. Porque Deus, o que não tem valor para você, não vai ter valor para o Deus que você oferece. Se você quiser, nós quisermos oferecer algo para Deus que não tem valor para nós, vocês acham que Deus vai querer receber isso? Para Deus não vai ter. E por que, Senhor Jesus? Muitos ofertaram muito, e aquela mulher que ofertou quase nada, o Senhor disse que ela ofertou mais. Aí ele falou: porque os que ofertaram muito, vale, ofertaram do que lhes sobrava. E o que sobra, irmãos, é o que não tem valor. O que sobra na sua casa, o que sobra para você é aquilo que não tem valor. Jesus falou: o que não tem valor para vocês também não tem valor para mim. O valor está quando tem valor para vocês. É por isso que ele pediu a Abraão e Isaac, e não Ismael. O que estava no coração de Abraão foi Isaac. Então aprenda, irmãos, a não só louvar a Ele com os lábios, mas honrar e adorar Ele com as nossas ofertas. Porque o texto fala que foi isso que os magos fizeram. E o que representa isso? Ouro, incenso e mirra. O ouro aponta para a realeza de Jesus. Quando aqueles magos chegaram e colocaram ouro aos pés daquele menino, eles estavam dizendo para Maria e para José: ele é só um menino, mas eu reconheço que ele é o rei dos judeus, eu reconheço que ele é o rei dos reis e Senhor do Senhor. Se o ouro representa e aponta a realeza de Cristo, o incenso aponta para a divindade de Cristo. Eles estavam dizendo ali: olha, nós reconhecemos que ele é rei, como
Mateus reconhece e registrou o Evangelho para os judeus, declarando a realeza de Cristo. Mas nós reconhecemos que esse menino aí é Deus. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o Deus que se fez carne. E por isso nós estamos oferecendo incenso, porque incenso era oferecido para divindades. Ofereciam incensos para as divindades deles daquela época. E quando eles ofereceram ouro, realeza, incenso, divindade e mirra, está apontando para a humanidade de Cristo. Eles estavam reconhecendo que o Deus se fez homem e que haveria de passar por tudo que qualquer ser humano pode passar. Haveria de sentir fome, haveria de sentir sede, haveria de sentir dores, como ele sentiu na cruz do Calvário. E para a gente finalizar o versículo de número 12, diz que Herodes, pastor, eu sei que você pode estar curioso, porque Herodes mandou eles irem a Belém e encontrar o menino e mandar a resposta: olha, Herodes, encontramos o menino em tal casa, na rua tal, venha encontrar com o menino para adorar. Herodes estava esperando esta mensagem. O versículo 2 vai dizer o que aconteceu. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Os magos foram avisados por revelação divina para que não retornasse para Herodes. Porque Herodes enganaram os magos, porque eram homens, seres humanos, mas não enganou a Deus. Deus trouxe à tona todo o plano perverso e maligno de Herodes e disse para os magos: você não vai voltar lá. Deus, ele usa nós desta maneira para dar livramento. Glória a Deus. Os magos partiram para a sua terra por outro caminho. Isso nos aponta e nos mostra também que quem tem um encontro com Jesus, irmãos, não anda mais no mesmo caminho que andava. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando Cristo nasce na vida de uma pessoa, ela muda a rota dela, ela muda as práticas delas, ela passa a andar não pelos caminhos deste mundo, mas por um caminho que está em João 14,6, que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. O Senhor mudou a rota dos magos. Vocês não vão andar, não vão voltar pelo caminho que vocês estavam, vocês vão para o outro caminho. E é isso que Deus faz com aqueles que encontram com o seu Filho Jesus Cristo. Ele muda a rota para dar livramento. Ele muda o caminho da vida da pessoa. Ele muda e coloca ali um caminho de bênçãos, anulando todas as maldições. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Eu queria te convidar para exaltar a pessoa de Cristo, para oferecer o que você tenha de melhor para Ele nesta noite. Aleluia, você pode agradecer a Deus por ter enviado Ele. As mulheres na época, irmãos, quando ficavam grávidas, eu ouvi os estudos falando que muitas ficavam ansiosas para serem a mãe do Messias. Israel estavam desejoso para que o Cristo nascesse. É bem verdade que na sua grande maioria Israel rejeitou, porque não acreditou que esse Jesus que nasceu e foi posto em uma manjedoura era o Filho de Deus. Então eles pensaram: não, peraí, como é que o Deus, dono do ouro e da prata, como é que Deus, criador de todas as coisas, vai enviar o seu Filho e vai permitir que o seu Filho nasça e seja posto em uma manjedoura?
acreditar, por não conhecer o trabalhar de Deus. Mas eles de verdade desejavam, porque o nascimento de Cristo deu iniciativa, iniciou o ministério dele nesta terra. E Cristo, nós somos salvos hoje, porque de fato ele morreu, mas primeiro porque ele nasceu. Se ele não viesse, não nascesse, como é que ele haveria de morrer? Então nós celebramos sim o Natal por gratidão, por Deus Pai ter enviado o seu Filho Jesus para nascer. E quantas pessoas foram abençoadas através da vida dele, do ministério de Cristo, e continua acontecendo nos tempos de hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse. Você pode conversar com Deus, você pode exaltá-lo.